Oséias capítulo 6. Primeiro abre na atualizada, depois na King James. Capítulo 6, versículo 3. A palavra diz. Como é que diz? Como? Vai que dá. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Agora vamos ler na tradução King James. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por que você está na igreja? Por que você está nesse ambiente? Por que você decidiu frequentar esse ambiente, se inseriu nesse ambiente, entregou a tua vida para Jesus, tem uma Bíblia Sagrada e faz do reino de Deus e da obra de Deus e da casa do Senhor, o seu estilo de vida, um ambiente para você estar sempre indo lá? Por quê? Porque você deseja conhecer ao Senhor. Porque você tem no coração o desejo de conhecer ao Senhor. E deixa eu começar dizendo aqui, lembrando que conhecimento para o judeu não é informação, conhecimento para o judeu é experiência, diga experiência, diga experiência. Então conheçamos e prossigamos em conhecer, experimentemos e prossigamos em experimentar ao Senhor. Jesus fala que muitos vão dizer para Ele no último dia: Senhor, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome profetizamos, em Teu nome fizemos maravilhas. E Jesus disse que vai dizer: e eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Será que Jesus realmente não conhecia essas pessoas para quem Ele vai dizer isso? Bem, no conceito de conhecimento e informação que nós temos no Brasil, Ele sim conhecia e vai conhecer cada uma dessas pessoas. Mas dentro da proposta de conhecimento para o judeu, que é experiência, que é andar junto, que é comungar, cearei com você e você comigo, almoçarei com você e você comigo, andar junto, ter intimidade, nesse tipo de conhecimento, essas pessoas, elas não vão ter com Jesus. Tem muita gente que fala de Deus, que fala sobre Deus, que diz que acredita em Deus, que conhece a Deus, mas esse conhecimento não passa de informações a respeito de Deus, e isso para Deus não é conhecer. Conhecer é experimentar. E o profeta está dizendo aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O maior anseio do ser humano é por conhecer a Deus. E muitas vezes, alguns de nós não sabemos fazer a leitura correta do que sentimos dentro de nós. Todo ser humano tem um anseio por conhecer a Deus, mas ele não sabe interpretar. Ele não sabe dizer: o que eu quero mesmo é Deus. Ele não sabe interpretar a angústia do seu coração, o vazio do seu coração, e dizer: eu estou precisando de Deus. Como ele não tem essa revelação, ele vai buscar preencher o seu vazio na cachaça, na bebida, nas drogas, nas farras, nas mulheradas, nas homaradas, nos prazeres, no dinheiro, no sucesso, nos currículos, nos diplomas, enfim. E ele está buscando preencher um vazio que é tão grande que quanto mais ele busca preencher, mais esse vazio cresce. Você já viu aqueles artistas, por exemplo, já li muito sobre cantores, principalmente os de rock, que começam a ter sucesso, e eles passam a ter as drogas que eles querem, ter acesso à vida fácil que eles querem,
E quanto mais eles usam drogas, mais eles querem procurar um tipo de droga que eles ainda não sentiram, porque eles querem preencher um vazio que ainda não está preenchido, apesar de tantas drogas. E eles começam a ter sexo com muitas mulheres, e eles levam as mulheres para os hotéis, para os camarinhos, e aí eles têm todas que eles querem. Daqui a pouco eles não preenchem o vazio, e eles sentem dentro de si a necessidade de algo mais, e eles buscam sexo com o sexo oposto, o sexo igual, e com animais, e fetiches, e todo tipo de sexo, para tentar preencher um vazio, que eles não conseguem interpretar o nome desse vazio. E quando eles vão, atrás de preencher e não conseguem, aí fazem como os que morrem com overdose, como Cazuza, Michael Jackson, e tantos outros, que tinha tudo para ser a última pessoa na terra a querer morrer. Sucesso, mulheradas, homaradas, dinheiro, vida fácil, fãs, tinham tudo para dizer, a última coisa que eu quero é morrer. E por que querem morrer? Por causa do vazio. E esse vazio, ele se dilata. Esse vazio, ele cresce. Porque quanto mais o homem peca, mais longe ele fica de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. Então quanto mais ele peca, mais longe. Quanto mais longe de Deus, mais o vazio cresce. E mais ele fica louco por preencher esse vazio, a ponto de encarar a morte, o suicídio. Alguns começam a desconfiar de que precisam melhorar a espiritualidade, aí vão para a macumbaria, vão para Seixonoye, e vão para o Vale do Amanhecer, espiritismo, a idolatria, enche a casa de santos, colocam um altar inteiro numa mesa, e ficam rezando, e ficam pagando promessas, acendendo velas, e parece que quanto mais fazem isso, mais a lacuna aumenta. Porque não se encontra Deus nos centros de ocultismo, não se encontra Deus nos terreiros de macumba, não se encontra Deus na idolatria, nas imagens de escultura, não se encontra Deus nesses lugares. Só existe um lugar para se encontrar Deus, e esse lugar se chama Jesus de Nazaré. Aleluia! Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu quero destacar aqui 3 chaves, 3 caminhos para se conhecer a Deus. A primeira é por meio da pregação. Por meio da pregação da palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A primeira chave que eu quero te dar aqui para você conhecer a Deus é ouvir os ministros do Senhor, aqueles principalmente que estão ardendo em fogo, aqueles que estão pregando pelo Espírito, aqueles que estão pregando a palavra pura com fidelidade, que não estão enrolando, que não estão embromando, que não estão passando a mão na tua cabecinha, mas que estão falando a palavra da verdade. Ouça os pregadores ungidos e você vai conhecer a Deus. Deus fez o mundo por meio da palavra. E ele dizia, haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja águas e houve água. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pela palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Deus construiu o mundo por meio da palavra. Aí o mundo encontrou invenções e pecou e saiu da presença de Deus. Então Deus precisou criar um meio de dar manutenção na sua criação. Deus criou, o homem desarrumou, mas Deus precisa da manutenção na sua criação. Então ele começou a levantar os pregadores. O homem entrou por caminhos difíceis, por caminhos insinuosos, por caminhos de pecado, e Deus chega para um homem chamado Noé, e diz, Noé, eu estou triste com o ser humano, porque eu olho para toda a humanidade, e eu percebo que o espírito do homem está continuamente inclinado ao erro. Eu preciso exterminar, e dar continuidade com a humanidade, a partir de você e da sua família, mas você precisa pregar a minha palavra. E a Bíblia diz que Noé passou a ser pregoeiro da justiça.
E Noé pregava a palavra, e ele anunciava que Deus iria destruir todas as coisas. Era criticado, e Jesus falou que nos últimos tempos estaríamos como os tempos de Noé. Por isso que nós somos criticados, pregadores, mal interpretados, resistidos pelo mundo. Mas se queremos dar manutenção na sociedade, trazer equilíbrio para a terra, precisamos continuar pregando a palavra de Deus. E eu quero lembrar que é a palavra de Deus, não é palavra de homens, não é teologia, não é blá blá blá, é a palavra de Deus. Eu não posso chegar nesse púlpito e começar a trazer informações que você está ouvindo todo dia na TV. Eu não posso usar esse momento precioso do púlpito para, ao invés de pregar a palavra, começar a trazer estatística para você e dar informações para você que você já está ouvindo através dos professores na escola, através dos políticos e através dos jornalistas. Não, eu preciso usar esse tempo para pregar a palavra e desmiuçar a Bíblia para você e mostrar o que a Bíblia está dizendo, senão não vale a pena. Glória a Deus por essa turma de coach que está entrando na mentalidade das pessoas e dando uma equilibrada, dando uma impulsionada e tudo. Mas o lugar do coach é lá nas palestras, lá nos salões de hotéis, onde as pessoas estão aprendendo como se desenvolver na vida financeira e na vida como um todo. O púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus. E não estou fazendo nem apologia, nem do contra, porque pode ser que em um momento desse aí Jesus fala, faz coach, eu vou fazer, mas até agora não. Mas eu abençoo os coaches, aqui está cheio de coach aqui na igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês têm um tremendo papel na sociedade de hoje. Mas vai ter momentos que vocês vão deixar de ser coach e tem que entrar na alma das pessoas pelo poder da palavra de Deus, amém? Então Deus precisou dar manutenção, andar com o homem, trazer equilíbrio para a terra por causa do pecado. Então ele começa a levantar pregadores, levantou Noé, levantou Abraão. Abraão, você vai ser o homem por meio de quem eu vou ensinar para a descendência, e você vai ser o ensinador para os seus filhos. A Bíblia diz que Abraão foi levantado por Deus para ensinar os seus filhos, e demorou o primeiro filho chegar, mas das entranhas de Abraão, Deus levanta todo Israel, que foi o Israel com quem Deus andou. E Abraão foi um profeta. A Bíblia diz que ele foi profeta de Deus e amigo de Deus e pregador da palavra. Lá na frente Deus levanta um homem com grande destaque chamado Moisés. Qual o nome? Qual o nome? Moisés. Deus deu poder para Moisés para operar sinais, prodígios e maravilhas. Um homem que viu fogo descer do céu, um homem que fez a rocha brotar água, um homem que viu as maravilhas de Deus. Mas sabe qual foi o ministério forte de Moisés? A palavra. A palavra. O que saía da boca de Moisés era a voz de Deus para a nação de Israel. Deus foi usando os homens. Lá na frente ele levanta depois de Josué, que foi sucessor de Moisés, Deus levanta lá na frente, no meio dos juízes, no tempo dos juízes, um profeta chamado Samuel, que foi juiz e profeta e sacerdote ao mesmo tempo. Um homem de Deus, foi quem ungiu Davi, e Davi foi um grande pregador da palavra. A gente destaca muito a luta de Davi com Golias. A luta de Davi com Golias, e a espada dele matando milhares de pessoas para trazer livramento para Israel. Mas sabe qual foi o grande ministério de Davi? O ministério profético. Ele diz, Deus falou por minha boca. Pregador da palavra. Ele diz, no momento que ele estava pedindo perdão a Deus, ele diz, Senhor, me perdoe, me restaure, e eu ensinarei aos transgressores, e os pecadores se converterão a ti. Foi um grande profeta de Deus, Davi. Se você ler o Salmos 22, Davi descreve a morte de Jesus na cruz, nos Salmos 22. Ele anunciou a morte de Jesus na cruz, por meio da palavra. Os profetas que se levantaram, a tônica do seu ministério era a palavra, como
Isaías. Isaías foi o profeta messiânico que mais profetizou sobre a vinda do Messias, pregador de mão cheia. Jeremias, que Deus levanta ainda criança. E quando Deus começou a levantar Jeremias para falar, ele disse: Senhor, eu sou uma criança. Ele diz: não diga que você é ainda uma criança, porque tudo que eu te mandar, tu falarás. Se tu separares o precioso do vil, tu serás como a minha boca. E tantos outros profetas, e o último deles em destaque foi João Batista. Diga comigo, João Batista. Jesus falou que João Batista era uma cana que ardia no deserto, e o povo ia para ver a luz que havia nele. E sabe qual era a luz que estava em João Batista? Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Como? Pregando a palavra. A Bíblia diz que João Batista levantava sua voz e clamava em alto tom, alto e bom tom: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E vinham as multidões de todas as cidades para o rio Jordão, para ouvir o que João Batista falava e para se submeter a um batismo que ele pregava. E ele dizia: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira futura? Vocês ficam dizendo que já são de Deus, mas Deus pode transformar até uma pedra em filho de Abraão. E ao invés das pessoas se chatearam com a pregação dura de João Batista, elas vinham cada vez mais. Os policiais, os soldados da época, vinham perguntar para João Batista: o que eu devo fazer? E ele ensinava: não usurpe o poder que você tem, não use do poder que você tem para usurpar, para maltratar os outros. Os que tinham muito dinheiro vinham para ele: o que devo fazer? Não ame o dinheiro, divida o que você tem com quem necessita. E ele ensinava a palavra do Senhor. E quando João Batista sai de cena, Deus ama tanto a sua palavra. O período mais difícil para o povo de Israel foi um período chamado um período interbíblico. Um período onde Deus calou. E quando Deus calou, sabe quem falou? O homem falou. Foi nesse tempo que surgiram o maior número de livros apócrifos, porque Deus não falava mais com ninguém, Deus não usava mais profeta. Aí o homem, pelo desespero de ouvir a voz de Deus, começou a escrever um monte de coisa. Mas quando João Batista vem pregando, Deus havia parado de falar fazia 400 anos. O homem judeu estava desesperado: onde Deus está? Deus não usa mais ninguém. Então, quando o profeta João Batista vem pregando, as multidões vinham de todas as cidades. Me mostra qual foi o profeta na Bíblia que começou a pregar num lugar e o povo vinha de várias cidades só para ouvir ele pregar. Ninguém, nenhum desses profetas. Pelo contrário, eles iam pregar para as pessoas. Mas João Batista ficava quietinho lá no Rio Jordão pregando, e as multidões vinham. Por quê? Porque o povo estava faminto de ouvir Deus, e surgiu uma tocha acesa falando de Deus. E Deus usa tanto a pregação para equilibrar as coisas, para trazer a justiça dele, que a Bíblia diz que para Jesus chegar na terra, Deus teve que dar uma preparada no coração dos homens por meio da pregação de João Batista. Então João Batista teve um ministério de poucos anos, mas foi suficiente para quebrar o coração, quebrantar o coração das pessoas e deixar as pessoas sensíveis de maneira suficiente, a ponto de quando Jesus chegasse pregando o reino, já tivesse uma grande turma de pessoas com o coração preparado para ouvir a palavra, porque João Batista preparou o terreno. Por isso que eu não abro mão de pregar a palavra de Deus e pregar de maneira intensa. E papai, mamãe, não abra mão de pregar para os seus filhos, de falar da palavra, de falar firme e forte. Por quê? Porque quando falamos forte, é a unção de João Batista, preparando o coração dos nossos filhos, para que no momento certo Jesus venha e estabeleça o reino dele. Às vezes, não vou falar porque o meu marido vai se chatear, minha esposa vai se chatear, meus filhos vão ficar chateados. Não fale, meu amigo, fale da palavra, fale. Você não precisa ser irritador, abusado, você não precisa vir com aquele discurso que você vai para o inferno. Não, fale a palavra, ensine a palavra. Porque a unção de Deus vai preparar o coração dos filhos para
a vinda de Jesus, para o momento em que o Senhor vem para estabelecer o seu reino. Você vai pregar para uma pessoa que sempre ouviu a palavra, é diferente de você pregar para uma pessoa que nunca ouviu. Quem já ouviu a palavra, quem já tem a semente no coração, está sempre concordando e desarmado para receber mais de Deus. Quem nunca ouviu, pelo contrário, cresceu num ambiente de crítica, criticavam o evangelho, criticavam pastores. Quando você chega nesse ambiente e começa a falar da palavra para essas pessoas, elas estão blindadas, porque não houve uma preparação. Por isso que eu não abro mão, por exemplo, do programa de rádio. Eu não abro mão do meio de comunicação para pregar a palavra, por quê? Porque tem muita gente que escuta uma vez, escuta duas, escuta três, na 10ª vez já começa a abrir o coração. Uma mulher entrou em contato comigo em uma das redes sociais, dizendo: olha, o meu marido não tem raiva de pastor, não quer nem saber da igreja, mas ele está ouvindo os programas de rádio, e ele disse: esse pastor é diferente, e ele já até falou da possibilidade de ir na tua igreja comigo. Tinha raiva de pastor e não queria nem saber de igreja, mas ouvindo a palavra ali, ouvindo a palavra nos paralelos, você mulher, seja sábia. Quando tiver uma palavra no YouTube, ou no Facebook, ou em algum outro lugar, ao invés de você ouvir no fone de ouvido, como quem não quer nada querendo, vai ouvir perto do marido e deixa entrando a palavra. Porque tem gente que cresceu num ambiente tão hostil, que acha mesmo, acredita mesmo que o reino de Deus, o ambiente da igreja, é como se fosse o diabo, e os bares é como se fosse de Jesus. Tem gente que acredita nisso. Quando eu me converti, há 20 e poucos anos atrás, alguém da minha família disse: não, diz que esses crentes são tudo amaldiçoados. Diz que quando eles morrem, eles não têm paz não, eles voltam e ficam tentando os outros. Esse é o cúmulo da ignorância. Então as pessoas precisam ouvir a palavra, e ouvir, até a palavra entrar no coração, e daqui a pouco você vai ter um monte de gente que não queria nem saber de Deus, chamando você para vir para a igreja. Amém? Porque Deus vai entrando, vai encontrando espaço, vai entrando, vai deixando, é o Senhor que faz. Você faz sua parte, dá acesso à palavra, e deixa que o Espírito Santo faz a parte dele, que é convencer a pessoa. Os apóstolos operavam sinais, expulsavam demônios, mas o grande ministério deles era o ministério da palavra. No capítulo 6 de Atos, no versículo 4, os apóstolos estabeleceram os diáconos para trabalhar nas demandas da igreja, e eles disseram: vocês vão trabalhando, vão correndo atrás dos afazeres, das rotinas, dos ativismos, daquilo que tem que correr para organizar a igreja. Nós, porém, vamos permanecer no ministério da palavra e da oração. Os apóstolos tiveram cuidado de não ficarem envolvidos com outras coisas, para terem um tempo suficiente para continuarem pregando a palavra de Deus. Porque se Deus tinha que fazer alguma coisa na época deles, tinha que ser por meio da pregação. Deus mudou cursos da história por meio de pregações tremendas, que mudaram cidades, que mudaram sociedades. Quando nós pulamos para o século XVI, quando a igreja estava sucumbida, a igreja cristã, o cristianismo estava se perdendo, Deus levanta no século V, 2 homens fortes pregando, 2 ministros, 2 sacerdotes pregando a palavra. Um deles chamou-se John Hus, e o outro Savonarola, Jerônimo Savonarola. Esses 2 homens pregaram de maneira tão ardente, que a igreja romana martirizaram eles, mataram eles. Um na fogueira e o outro com a espada. Só que John Hus, ele profetizou, ele disse: daqui 100 anos, Deus vai levantar um ganso, um cisne, e ninguém vai poder calar a boca dele. 102 anos depois da profecia de John Hus, estava se levantando um monge teólogo apaixonado pela palavra de Deus, chamado Martinho Lutero, em Wittenberg, Alemanha. E ele começou a pregar contra os dogmas romanos, contra os dogmas que ensinavam a pagar
por pedacinho de terra no céu, as indulgências e tudo quanto é tipo de obras que a igreja ensinava para as pessoas fazerem, a fim de alcançar a salvação. A salvação estava sendo por obras, e Lutero começou a pregar a salvação por meio da fé. E ele levantou 95 teses, escreveu contra o que estava errado na igreja, e ele colocou na porta da igreja católica. 31 de outubro é o dia que nós comemoramos o dia da reforma protestante. Quando ele colocou as 95 teses lá, contradizendo a teologia romana, sabe o que aconteceu? A cidade inteira começou a passar e lia. O povo passou a ter informação que o povo nunca tinha ouvido. E Lutero começou a pregar a palavra, e o povo começou a se libertar. E levantou-se uma perseguição contra Lutero. Ele foi convocado para retratar, para se arrepender do que ele escreveu, e ele tinha escrito também vários outros livros. E quando o Papa disse, retrata, se arrependa, diga que tudo que você escreveu foi errado, sabe o que ele disse? Ele disse assim: se eu tivesse 1000 cabeças, eu preferiria que todas elas fossem cortadas, mas eu não vou retratar, porque a minha mente continua cativa à obediência da palavra de Deus. Aquilo foi irritante para os bispos, para os padres e para o Papa. Os príncipes, que eram como se fossem os governadores, prefeitos, que já estavam acreditando na palavra de Lutero, um deles guardou Lutero no seu castelo. Ele passou 6 meses, porque havia um projeto, um intento de matar Lutero. 6 meses que ele passou escondido no castelo. Todo mundo pensava, Lutero morreu, mataram Lutero. E ele estava fazendo, sabe o quê? Traduzindo o Novo Testamento para a linguagem popular, do latim para a linguagem popular de Wittenberg. Quando pensa que não, estão lá as Bíblias chegando, o Novo Testamento chegando na mão do povo. E o povo, Lutero está vivo. Quando ele chega, o povo já estava lendo, tendo informação da palavra. Quando ele chega, é uma revolução que acontece. A gente sabe que muita coisa aconteceu que não foi da vontade de Lutero. Até gente matou gente lá por causa do protestantismo. Mas a pregação de Lutero era salvação pela fé. E a igreja, ela se reformou. Foi daí que você e eu, nós evangélicos, viemos, irmãos. Alguém teve que ter a coragem de dar o pescoço pela pregação da palavra, para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje, livres da idolatria, livres das indulgências, livres da ignorância espiritual. Diga glória a Deus! Então Deus sempre levantou pregadores. A história diz que quando a Inglaterra estava morta espiritualmente, Deus levantou um pregador chamado John Wesley, que tirou as pessoas de dentro das paróquias e levou para o meio da rua e começou a pregar a palavra ardente, e foi um reavivamento no coração das pessoas, porque naquela época diz a história, que os crentes, os cristãos, os protestantes, saíam de dentro dos cultos e iam para os prostíbulos, iam para os bares. Eles não estavam mais temendo a Deus, mas a partir do avivamento da Inglaterra, através de John Wesley, Deus reavivou o coração daquele povo, e o povo voltou a ter temor de Deus. Por que Deus não matou todo mundo? Por que Deus não fez alguma outra coisa? Não, Deus usa a palavra, Deus levanta pregadores ardentes. Deixa eu dizer uma coisa para você, do tempo que eu entendi que meu chamado era para pregar a palavra, eu já vi muita gente dizer, eu estava morrendo, mas uma pregação sua mudou o meu rumo, uma pregação ardente sua me fez voltar para o trilho. Eu me arrependi. Eu recebo direto mensagem de pessoas nas redes sociais dizendo, escutei uma pregação sua, estava desviado, voltei. Escutei uma pregação sua, estava frio na igreja, voltei para a ativa. Escutei uma pregação sua, Deus mudou a minha história. Deus muda pessoas por meio da pregação. Você está num ambiente propício para ser transformado, porque a palavra de Deus é quem transforma a sua vida. Tiago disse assim, todo homem seja tardio para falar, mas pronto para ouvir. Receba a palavra que é enviada para ti com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra que nós pregamos é poderosa para salvar a nossa alma, disse Tiago. Às vezes
vários testemunhos, já ouvi, pastor, eu ia para a igreja, mas eu estava desistindo da vida. Naquele dia eu disse, era o último culto que eu iria. Outros já estavam à beira do adultério. O pastor estava me envolvendo com adultério, estava sendo, eu sei que eu ia cair, aquela semana eu não ia aguentar, mas uma pregação sua veio, Deus mudou-me de dentro para fora, e mudou minha vida, e eu realmente nunca mais senti aquela tentação. Por isso que você não pode deixar de vir no culto, você não pode negociar os cultos, o lugar onde Deus libera a palavra, porque tem palavra, tem pregação que Deus libera aqui, que vai mudar a tua vida para o resto da sua história, que vai definir o teu futuro. O que dizer, por exemplo, das pregações de Billy Graham? Se você fizer uma pesquisa, ler os livros ou dar uma pesquisada nas histórias, você vai perceber que tinha estádios que desciam 60 mil pessoas correndo para o altar para atender o apelo da pregação de Billy Graham. E que no século XX não houve evangelista na história que fez como o que fez Billy Graham. Não foi só nos Estados Unidos, foi em todo o mundo, na Alemanha, nos países comunistas, onde ninguém entrava, Deus fazia Billy Graham entrar, ele pregava para os próprios presidentes e comunistas, e por meio da pregação em lugares que o evangelho era proibido, Deus usou Billy Graham para resgatar muitas almas para Jesus. Morreu um dia desse, mas glória a Deus que ele morreu, que é para dar lugar aos Billy Grahams de hoje. Rapaz, mas eu vou dizer, eu não estou pregando a igreja de avivamento não, graças a Deus que Billy Graham morreu, que é para dar lugar aos Billy Grahams de hoje. Meu irmão, Deus vai te usar, porque se Deus tem que fazer alguma coisa nessa terra, Ele tem que usar alguém para pregar, e se alguém é vocês, sou eu. Alguns vão alcançar multidões, outros vão alcançar sua rua, outros vão alcançar sua família, outros vão alcançar sua esposa, ou o filho, ou o pai, ou a mãe, não importa, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Muitas milhares de almas estão sendo salvas hoje, por meio de pregadores que estão pregando nas igrejas, nas redes sociais, na TV, no rádio, e louvado seja Deus por isso. Todo avivamento tem um sinal consigo. Todo avivamento, em todos os lugares, tem um sinal comum. Do ambiente dos avivamentos, Deus levanta pregadores para alcançar nações. Eu não sei qual será o meu papel no futuro nesse avivamento, mas uma coisa eu tenho certeza, esse ambiente que nós vamos viver aqui, de avivamento, vai gerar muitos pregadores para as nações. Eu não sei quem serão, mas muitos, centenas, milhares de pregadores sairão desse ambiente de avivamento, e nós vamos daqui 20, 30 anos, vamos saber da história deles lá, nos países, para onde Deus vai levá-los, porque de todo ambiente de avivamento, Deus queima corações. A maior igreja do Brasil ainda é a Assembleia de Deus, mesmo que está toda desfacelada, tem Assembleia de Deus para tudo quanto é tipo de nome, mas é a Assembleia de Deus com a fonte de doutrina, que acredita na mesma coisa, né? Embora eu tenha uma queixa, que a Assembleia de Deus não continuou com o mesmo fogo de antes, precisa voltar para o mesmo fogo. Há 60 anos atrás, a história diz que a Assembleia de Deus, aonde passava, era um fogaréu de Jesus, era o Espírito Santo movia. Hoje tem assembleias que proíbem as pessoas falar em línguas, enfim, mas ainda é a maior igreja, e provavelmente foi a que mais contribuiu para o crescimento do Evangelho no Brasil. Sabe de onde ela saiu? De um avivamento chamado Avivamento da Rua Azusa. Do avivamento da Rua Azusa saíram vários pregadores para o mundo. De lá saíram 2 homens, chamados Daniel Berg e Lunar Ving. Esses 2 homens vieram de navio, eles não sabiam, eles nunca tinham ouvido falar sobre o Brasil. Estavam orando, Deus falou com um: você vai para o Brasil. Que é isso? Foi olhar no mapa, foi olhar no mapa mundi, para ver que nação era essa. Aí ele
encontrou outro homem, estava conversando com ele, disse, rapaz, Deus me chamou para um país. Ele disse, me chamou também, para onde? Brasil. Pois foi para o Brasil também. E eles desceram em Belém e começaram a Assembleia de Deus lá. Faz mais de 100 anos isso. E sem saber a língua do Brasil, começaram uma obra de avivamento. E hoje, todo buraco que você vai, nos buqueirões, no lugar que ninguém quer ir, só vai quem tem negócio. Quando você chega lá, tem uma casa de uma família, uma casa de um vaqueiro e uma Assembleia de Deus. O que vai acontecer daqui uns 30, 40 anos? Nos becos e valados, quando a pessoa olhar, rapaz, que beco é esse? Rapaz, não sei, mas tem uma referência lá na frente. Qual é? Igreja Avivamento Cristão. Porque Deus vai levantar você nessa obra. Deus vai levantar gente forte, poderosa nesta obra para arder na pregação. Mas eu quero apelar para essa igreja. Você não pode deixar de ouvir a palavra. Começou a ouvir uma pregação que desanimou você, começou a contradizer aquilo que você crê, não precisa ouvir, mas procura ouvir pregadores que estão queimando, que estão pregando no Espírito, que estão falando a palavra da verdade. Escuta os pregadores, tem muitos deles. Eu falava muito nome de pregador aqui para se ouvir, não vou falar mais, porque às vezes a gente está falando, daqui a pouco o capa esfria, a gente põe a mão no fogo e o cara está fazendo coisa errada. Escuta o pastor Zezinho, canal do YouTube, escuta, lá tem mais de 100 pregações já. Vem para a igreja, escuta no rádio, escute as pregações. Porque Deus vai te projetar. Quando for chamado para um apelo aqui na frente, não resista. Todo apelo que o pastor fazia, eu corria para frente. E eu sentia que eu ganhava algo mais de Deus, algo mais de Deus, algo mais de Deus. Não teve jeito. Quando eu escutava as pregações, eu anotava, chegava em casa, eu ia ler todos os versículos, todos os textos, eu ia relembrar de tudo que o pastor tinha falado. Esse foi o meu maior seminário. Amar a palavra de Deus, escutar, remoer, escutar de novo. Não deixe de vir nos cultos. Eu estou com uma queixa aqui para vários irmãos aqui. Quinta-feira tinha algumas pessoas de 2 anos, 3 anos atrás do começo da igreja. O resto, um monte de gente nova. Glória a Deus pelas pessoas novas. Mas eu quero fazer um apelo aos nossos irmãos que são da igreja, maduros, que estão deixando de vir para a igreja, de repente porque estão cansados, ou porque estão fazendo qualquer outra coisa, ou visitando outra coisa. Meu irmão, quinta-feira Deus está liberando palavras que vão definir tua vida. Não deixe de vir, a não ser que seja por causa de trabalho ou saúde. Não deixe de vir. Senão daqui a pouco a igreja está andando por rumo, então você está andando por outro que não está ouvindo. Mas eu estou escutando nas lives, eu não sei nem se eu não vou parar com as lives, que se a live está incentivando a gente a ficar em casa a ouvir, eu vou parar com as lives. Porque, irmão, nós estamos prestes a pegar um avivamento a qualquer momento, pau! O Espírito Santo desce, como descer no dia de Pentecostes. Se você não tiver no dia, você vai passar não sei quanto tempo para tentar recuperar isso. O Espírito Santo veio para os discípulos, porque eles estavam ali, o tempo todo, posicionados. Então Deus estabeleceu cultos, Deus estabeleceu através desse ministério, dias específicos para falar com você por meio da pregação. Não fique em casa, venha, mostre para Deus que você está se esforçando para ouvir a voz dele, ele vai falar com você. Então número 1, eita papai, nós conhecemos a Deus por meio da pregação. Número 2, nós conhecemos a Deus por meio da leitura da Bíblia. Pastor, qual a diferença de uma para outra? É que na pregação, a pregação te apresenta a Deus. A leitura da Bíblia, comer a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, te leva para Deus. A pregação mostra Deus, a Bíblia te leva para Deus. Quem tenta sustentar a sua fé somente ouvindo as pregações, nunca conseguirá ser o cristão poderoso que precisa ser. Você precisa ler a Bíblia, gostar de ler a Bíblia. Nós estamos numa geração onde as pessoas menos lê a Bíblia, você sabia? Porque tem muitas pregações rolando por aí, tem muitos louvores, então as pessoas às vezes deixam de ler a Bíblia para ouvir louvor. Isso é bênção, até aí está tudo bem, ainda vai ainda. Mas os que estão deixando de ler a Bíblia porque não conseguem ficar sem WhatsApp, não conseguem ficar sem enviar mensagem, não conseguem ficar sem ir para o Facebook, não conseguem ficar sem o trem do celular na mão. Meu irmão, você precisa parar tempo, meia hora, 1 hora, mais do que isso, debruçando, lendo, meditando, para Deus falar com você.
essa geração micro-ondas, essa geração do tudo rápido, ninguém tem mais tempo para nada, para 1 hora só lendo a Bíblia é perda de tempo, pastor, o mundo está rodando, as coisas estão acontecendo, não tem mais tempo para nada não. Pois é, você não tem tempo para ler a Bíblia, Deus não vai ter tempo para falar com você. E de repente o que você está recebendo não entra direito. Não, pastor, hoje o negócio é do fast food. O negócio agora vamos ali, pega um salgadinho, já está tudo pronto. Aí eu vou comendo tudo, mas você precisa do arroz e do feijão. Você precisa do feijão que é cozido não sei quantas horas lá na pressão da carne, né, do chambaril, que tem que ser uma pressão forte, um fogo forte, para comer com substância. Fica com um hambúrguer o tempo todo, daqui a pouco você está inchado. Tem que parar e comer o arroz e o feijão e a carne, a consistência. Sabe o que é o arroz e feijão de hoje? É o que dá trabalho, demanda tempo. Demanda tempo. Vai botar uma coisa no micro-ondas? Não. Lê a palavra com tempo, ouvir Deus. Lê em voz alta, medita. E o menino diz, mãe, cala a boca, menino. Mãe, menino, estou lendo a Bíblia. Mãe infeliz. Tire tempo para ler a Bíblia. Passe tempo para que Deus fale com você. Irmãos, tem hora que você está lendo a Bíblia e de repente parece que tem uma palavra que salta das entrelinhas, pula para o teu coração, e aquilo te muda para o resto da sua vida. Tem gente também que vai ler, não, eu preciso ler 5 capítulos por dia. E no final, lê o que mesmo? Peraí, deixa eu ver o que foi que eu li. Leia devagar, lentamente, não sai de um versículo até que você perceba que pegou o ensinamento. Isso vai entrando, vai gerando uma base, vai subindo uma estrutura dentro de você. E a Bíblia diz que aquele que lê a palavra é bem-aventurado. Bem-aventurado quem lê e quem ouve a palavra. Quem lê a palavra é bem-aventurado, por quê? Porque passa a ter uma casa estruturada na rocha. E Deus, preste atenção, Deus usou um período de pelo menos 1.600 anos para que essa Bíblia estivesse prontinha para estar nas suas mãos. A Bíblia não foi escrita por alguém que, deixa eu escrever aqui um monte de coisa bonita, não. 1.600 anos que Deus usou pessoas, pelo menos 40 pessoas em períodos diferentes, em estado de espírito diferente, em locais diferentes, que escreveram uns sem conhecer os outros, e uns vivendo a história longe dos outros, e de Gênesis a Apocalipse não tem incoerência, porque foi só uma mente que durante 1.600 anos usou homens para escrever a Bíblia, para te abençoar hoje. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, fala que a profecia não é de particular interpretação, que a profecia não veio de vontade humana, mas homens instruídos pelo Espírito Santo falaram as palavras de Deus. Então quando você lê a Bíblia, você está tendo um diálogo com o próprio Deus. Foi Deus que falou a Bíblia, irmão. Amém? Foi Deus que instruiu a Bíblia. E preste atenção, o Velho Testamento, que são os 39 livros, foram reunidos esses livros, através de um negócio chamado Septuaginta. A Septuaginta foi a reunião de 70 homens que, durante vários anos, esses homens, rabinos, estudiosos e consagrados, tementes a Deus, se consagraram, oraram, jejuaram, estudaram minuciosamente para descobrir quais eram os livros que poderiam ser usados como regra de fé para os judeus. Resultados, 39 livros do Velho Testamento. Não veio à toa. Esses livros, além de terem sido escritos por homens inspirados pelo Espírito Santo, foram avaliados por homens cheios do Espírito Santo para que tivesse na tua mão hoje. O Novo Testamento, que são os 27 livros de Mateus a Apocalipse, não vieram para a nossa mão assim à toa. Os apóstolos de repente começaram a escrever e mandaram imprimir. Não foi como acontece hoje, que vocês, antes de escrever um livro, você já está contratando a gráfica para imprimir. Eles escreveram, mandaram para as igrejas usavam, mandavam para outras, e num período de pelo menos 70
70, 80 anos que esses livros, que essas cartas eram usadas nas igrejas, foi através do tempo considerado como livros inspirados por Deus, e que quando foram colhidos para reunir junto com o Velho Testamento, já eram livros que eram autenticados pelos discípulos dos apóstolos. Eles que chegaram e disseram: esses livros sabemos, temos certeza que foi Paulo que escreveu, que foi Pedro que escreveu, e esses livros são usados como regra de fé. Os outros a gente até lê, mas o que serve para nós são esses livros. E Deus guardou esses livros, porque os imperadores mandavam queimar os livros, mandavam queimar as cartas, e Deus teve o cuidado de guardar esses 27 livros para estar nas suas mãos. Discípulos, para proteger esses livros, eram perseguidos, fugiam de cidade para outra, alguns morriam, davam sangue, para que esses livros estivessem na tua mão hoje, para você pegar e colocar na estante da tua casa, deixar poeira, cobrir e não dar valor, irmão. Homens e mulheres morreram, deram sangue, para que a Bíblia estivesse na nossa mão, e Deus vai pedir conta disso, porque Deus zelou. Deus usou um período de 1600 anos, para preparar uma Bíblia, para colocar na tua mão, e hoje você tem várias Bíblias na sua casa, tem Bíblia no celular, tem Bíblia de áudio, e você nunca leu a Bíblia toda ainda. Que vergonha! E esses livros, que foram reunidos pelo imperador Constantino, foram canonizados, reconhecidos como consagrados, em 360 no concílio de Hipona. Quando Lutero reformou a igreja, ele reformou tendo acesso aos 66 livros da Bíblia. E aí, como uma contra-reforma, para contradizer o que Lutero tinha feito, a Igreja Católica adicionou para a Bíblia mais 7 livros, chamados livros apócrifos, no Concílio de Trento. Mas desde o início, de 360, são os 66 livros que você tem hoje, suficiente para te levar a um encontro real com Deus. Você tem uma Bíblia inteira na mão, uma biblioteca de livros, 66 livros, e você ainda deixa de ler eles para ler a Lua Nova, Harry Potter, Allan Kardec, livro de São Cipriano. Meu irmão, tu toma jeito. Não, pastor, porque eu gosto das frases de Chico Xavier. Sabe onde é que está Chico Xavier? Onde todos que morreram sem Jesus estão. E eu ainda vejo crentes que visitam as igrejas evangélicas, colocando no Facebook uma frase linda e maravilhosa. De quem? Gandhi. De quem? Chico Xavier, Paulo Coelho. E o teu Jesus esquecido por essa geração. E você exaltando e fazendo propaganda de homens ímpios que estão no inferno hoje. Ame a Bíblia. Pega a Bíblia, abre assim na sua frente assim, a Bíblia. Deixa eu ver quem trouxe a Bíblia no celular ou a Bíblia página. Agora faça como eu. Isso aqui não é ritual. Isso aqui é uma demonstração de amor. Faça como eu. Dá uma beijada na Bíblia, irmão. Irmão, a Bíblia, não a folha em si, mas o que está dentro dela é o que há de melhor para você e para mim hoje. Ame a palavra de Deus, proteja a palavra de Deus, e eu quero desafiar essa igreja, porque nós estamos vivendo um tempo dos crentes anônimos, e depois da Bíblia no celular, ninguém mais quer levar a Bíblia. Eu quero desafiar você. Vem com a sua bibliona grandona para a igreja. Vá para o seu trabalho com a sua bibliona, chega lá, bota lá na mesa aberta. Antes de começar a reunião, vem cá, vamos ler um salmo aqui primeiro, fazer uma oração. Mostre que você ama tanto a Deus que está disposto a se expor ao ridículo por causa da palavra. Volte a usar frases das Bíblias. O sangue de Jesus tem poder.
volte a vibrar diante dos momentos de alegria, ao invés de ao invés de caramba, ao invés de diga glória a Deus, aleluia. Diga aleluia forte nos ambientes, porque eu vou dizer uma coisa para você, acabou, principalmente no Brasil, acabou. O discurso que crente é uma coisa quadrada, acabou, faliu esse discurso. Nós estamos vivendo um tempo em que o cristianismo está tomando posse, o evangelho está crescendo no Brasil, e nós seremos uma nação evangélica. Aleluia! E não vem com esse discurso, sim pastor, está crescendo, mas está cheio de evangélico dando mau testemunho, está cheio de evangélico, meu irmão, não importa quem está dando mau testemunho, Jesus está sacudindo essa nação, e o remanescente não vai ser desse tamanho não, o remanescente que vai subir no arrebatamento vai ser grande. Pastor, eu não gosto de igreja grande, porque Deus não está preocupado com multidão, Deus está preocupado com qualidade. Aí tem uma igreja de 100 pessoas, qualidade. Aí você vai olhar para o povo fofoqueiro. A língua desse tamanho falando mal dos outros, julgando os outros. Você vai olhar, adultério. Meu irmão, numa igreja de 100 pessoas, vai subir 40, 60, porque é um remanescente. Pode ser, no avivamento sobe 100%. Mas digamos que num ambiente de 100 pessoas, sobe 60 pessoas. Num ambiente de 100 mil, 60 mil. No ambiente de 1 milhão, 600 mil. Meu irmão, quanto mais almas no ambiente, mais possibilidade do inferno ser saqueado e o céu povoado. Então alguém disse, para termos um reavivamento, precisamos de um reabibliamento. Você e eu precisamos voltar a ler a Bíblia. Ame a Bíblia. Se apaixone pela palavra de Deus. Não faça como o missionário, diz que o cara foi passar por missionário e foi entrar num país que não podia pregar o evangelho. Aí ele foi passar na fronteira lá e disse, eu sou missionário. Aí um dos que estavam lá na alfândega, era crente, e trouxe ele, tu é missionário? Eu sou missionário. Então cita aí o Salmo 23. Não, o cara não era missionário, era um cara com má índole se passando por missionário. Me fala o Salmo 23. O Salmo 23, Salmo 23, pai. Salmo 23. O Salmo 23 é bom. Bom, Salmo 23 é uma bênção. Fale. O cara não sabia falar Salmo 23. E tu, sabe? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Uma voz masculina para cá e 300 vozes femininas para ali. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Conheça a Bíblia, ame a Bíblia. E quando alguém quiser ler a Bíblia com você, se você não tiver na mão, você diz, me leia. Eu vou falar agora a palavra. Amém? Quem já leu o livro de Eli? Leu não, assistiu o filme O Livro de Eli. Você entendeu? É aquilo ali. O cara no final de tudo, protegeu a Bíblia, tomaram dele, só que não tinha problema. A Bíblia já estava toda aqui. Já assisti não sei quantas vezes aquele filme, e agora a última vez eu chorei. Sabe, quanto mais você assiste, mais você entende? Eu chorei assistindo. E Zezinho chorou. Porque, irmão, é tremendo demais, é aquilo ali. E ali é o retrato do que a Bíblia fala dos últimos tempos. A Bíblia diz que nos últimos tempos correrão jovens de um lado para outro, ociosos, vagabundos, de um lado para o outro, a Bíblia diz, e desmaiarão, não de fome nem de sede de água, nem de fome de pão nem de sede de água, desmaiarão, porque vão procurar a palavra do Senhor e não vão encontrar. Ame a Bíblia hoje. Ame a Bíblia hoje. Talvez você nunca sentiu uma experiência forte com Deus falando com você através da Bíblia. Mesmo assim, leia, porque você vai experimentar Deus falando com você. Terceiro e último lugar. Como conhecer a Deus? Através de uma vida de oração. Através de uma vida de oração. Quando
eu tenho um encontro com Deus por meio da pregação, e sou levado por Deus por meio da leitura da Bíblia, e pratico uma vida de oração, não tem capeta do inferno que me segura. Não tem demônio que segura uma pessoa que ama ouvir a palavra, que lê a palavra, e que por cima de tudo isso, ainda tem uma vida de oração. Não tem capeta do inferno que segura uma pessoa dessa, porque ele anda na força de Jeová, ele anda na força do Espírito Santo. Ei, o diabo vai fazer de tudo para você não ouvir a pregação da palavra. Se ele não conseguir te impedir, ele vai fazer de tudo para você não ter tempo para ler a Bíblia. Se ele não conseguir te impedir, ele vai usar todas as armas que ele tem no inferno para impedir você de atravessar o portal. Diga comigo, portal. Diga portal. Pergunta que portal é esse? Pergunta, que portal é esse? Pergunta. Sabe qual é o portal? O portal é o portal do seu quarto. Os umbrais da porta do seu quarto. Jesus falou, quando você for orar, entra no teu quarto, tranca a tua porta e fique em secreto, porque o teu Deus que te vê em secreto, te recompensará em público. Então o diabo vai usar todas as armas para te barrar. Não entra nesse quarto não, não entra não, que tem fogo ali, não entra não. E aí tem gente que se planeja, amanhã eu vou ter um tempo de orar, vou preparar e vou orar, vou entrar no quarto, vou me trancar e vou orar. E aí a guerra é grande, porque aparece uma coisa, aparece outra, aparece uma ligação, aparece aqui, e quando não aparece, a resistência da carne, o diabo visita a carne, tu vai orar, fica um tempo desconfortável lá, não vá, e a pessoa fica fazendo tempo, eu marquei 1 hora para ir, mas deixa eu fazer logo aqui, que é para diminuir os minutos, para ficar menor a hora. E quando ela consegue entrar, o diabo diz, se tu vai, leva o celular. Aí ela vai para orar, vai se ajoelhar. Aí deixa eu ver primeiro qual é a mensagem aqui que me mandaram. Aí fica naquela peleja e não consegue orar direito, porque o diabo não quer que você ore, porque ele sabe que se você que escuta a palavra e que ama ler a Bíblia, começar a orar, aí pronto, Deus vai te preparar para pisar na cabeça do diabo. Por isso que ele resiste você. E é por isso que a coisa mais difícil para um pastor numa igreja é levar e motivar o povo a aprender a orar. Porque o povo até vem no culto para receber oração. Mas quando você pergunta, meu irmão, qual é teu estilo de oração, teu estilo de vida de oração? Como é que é? Qual é o período que você tira de oração por dia? Como é que você faz? Meu irmão, 90 e tantos % das pessoas, elas não tiram tempo para Deus na oração. E porque não oram, não conhecem a Deus de verdade. O inimigo não quer que você ore, porque ele sabe que você orar é ter um encontro com o próprio Deus. Você vai ficar unido com Deus, e você não vai mais trabalhar sozinho, você vai trabalhar com Deus, e com Deus você é a maioria, o diabo perdeu. O ambiente de oração é o ambiente mais poderoso que nós podemos ter, e que 1 hora investindo em oração vale mais do que 1 semana, 2, 1 ano de trabalho. Porque quando nós trabalhamos, colhemos resultado do nosso trabalho, mas quando nós oramos, colhemos resultado do trabalho de Deus. Então quem tem uma vida de oração, conhece a Deus de verdade. Em Jeremias 33:3 fala, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O próprio Deus diz, ei, clama a mim, grite para mim, se desespere por mim, me chame, e eu vou te responder. E a minha resposta vai com revelação, porque eu te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe qual é a maior revelação que Deus nos traz quando nós clamamos a Ele? Pergunta, qual é, pastor? Pergunta, qual é, pastor? Não, o povo não quer saber não, vou falar na próxima pregação. Pergunta, qual é? A maior revelação que Deus traz para nós, pelo nosso clamor, é revelação de quem Ele é, a revelação dEle mesmo. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12 diz, vocês vão orar a mim, buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. A revelação é a grandeza dele para nós. Se você ora, Deus vai se revelar quem ele é para você. Igual a criança que disse: vô, qual é o tamanho de Deus? E o avô estava passando um avião, o avô olhou para o avião e disse: filho, qual o tamanho daquele avião? Vozinho, é pequenininho aquele avião. Aí o avô pegou aquela criança e levou para o aeroporto, e mostrou o mesmo avião, um Boeing. Disse: filho, qual o tamanho desse avião? Vô, esse avião é grande. Mas filho, é o mesmo avião que você viu no ar. É, vô, sim, é o mesmo avião. O problema é a distância em que você está vendo o avião. Quando você viu ele no ar, você viu pequenininho porque você estava longe dele. Você está vendo ele grande porque você está perto dele. Assim é Deus. Quando estamos longe de Deus, ele fica pequenininho. Mas quando estamos perto de Deus, ele é grande. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu vou atrás daquele pastor porque aquele pastor ora. Eu vou atrás daquela irmã porque aquela irmã ora e Deus responde. Eu vou atrás daquele irmão porque ele ora e Deus responde. Deus não quer que você vá atrás de ninguém para orar para você, para ele responder o irmão, terceirizando, não. Ele quer que você ore e ele vai se mostrar grande na sua vida. Ele vai se mostrar poderoso na sua vida. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Eu ia começar a pregar agora. Eita, meu Deus do céu! Dá mais tempo não. Aguenta mesmo? Aguenta mesmo? Eu não vou olhar para minha esposa não, porque ela vai dizer: presta atenção. Vou terminar. Conheçamos e prossigamos em conhecer a. Conheçamos e prossigamos em conhecer a. Tão certo como a alva. Na King James diz: tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Quando nós buscamos a Deus, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia e orando, Ele vem sobre nós. E quando Ele vem sobre nós, Ele vem de duas maneiras. Pergunta como? Rapaz, essas perguntas de vocês não quer não. Vamos orar. Pergunta como? Diga: como é que Deus vem, pastor? Deus vem de duas maneiras. Ele vem como sol e ele vem como a chuva. Pastor, e o que isso quer dizer? Meu irmão, quer dizer tudo. Porque as duas bênçãos comuns, mais necessárias para a terra, para a vida do ser humano, as duas bênçãos comuns de Deus, para equilibrar a terra, para manter a terra equilibrada, são essas duas: o sol e a chuva. A terra sem sol e sem chuva, ela desequilibra. O sol tem que vir trazer o seu calor para equilibrar a terra, mas a chuva tem que vir para regar a terra, para ela frutificar. Isso quer dizer o quê? Que quando buscamos a Deus e prosseguimos em conhecer ao Senhor, Ele vem sobre nós de maneira plena, de maneira tremenda, de maneira completa. Quando Ele vem trabalhar na sua vida, Ele não vem trabalhar por metade. Você vai olhar para a esquerda, vai olhar para a direita, à frente, atrás da sua vida e vai perceber que Deus preencheu todas as coisas. Foi tão bom, eu vim para a igreja, meu casamento melhorou, mas aqui está uma várzea. Não, Deus quer entrar no casamento, quer entrar na família toda, quer entrar nas finanças, quer entrar na saúde, quer entrar na alma, quer entrar nos seus sentimentos. Ele quer preencher. Ele não quer que você seja depressivo, ansioso, Ele não quer que você seja iracundo. Ele quer que, como assim, que Ele perdoou você, Ele quer que você também tenha a capacidade de perdoar. Ele quer que você se pareça com Ele, porque Ele virá como sol e virá como a chuva sobre você. E por que Deus vem como sol? Pergunta: por quê, pastor? Deus vem como sol, porque quando Deus decide se aproximar de nós, o primeiro plano dele é de nos purificar. O sol vem para purificar. Como assim, pastor? Tão certo como o sol nasce, tão certo como a alva, ele virá. O que o profeta está nos tentando fazer entender? Eu estou no escuro, na escuridão da noite, eu não estou vendo nada, e de repente a alva começa a surgir,
o sol começa a se levantar, e tudo que eu não estava vendo, eu passo a enxergar. Quando Deus está longe de nós, tudo é escuro. Quando Ele se aproxima, é como o sol. À medida que Deus se aproxima de nós, nós passamos a enxergar a verdade. Quando Jesus falou para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro purificado no fogo. O sol é constituído de quê? Fogo. Ouro purificado no fogo. Veste resplandecente para cobrir tua vergonhosa nudez, santidade, e colírio para os seus olhos, para que possas ver, enxergar. Quando Deus está longe de mim, eu não enxergo nada. Quando Ele chega perto, a alva sobe, clareia tudo, eu passo a enxergar. O colírio nos olhos significa Deus perto de você e perto de mim. Porque quando eu vejo Deus como Ele é de verdade, eu passo a me enxergar como eu sou de verdade. O profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro, ele era um profeta que já apontava a mão, o dedo para as pessoas, de ai de vocês. Mas a Bíblia diz que ele estava, depois que o rei Uzias morreu, ele estava na casa do Senhor, e de repente os seus olhos foram abertos, e ele viu ao Senhor. Ele viu o Senhor assentado no trono, ele viu a orla do seu manto, e ele viu os arcanjos, os anjos cantando santo, 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 e ele viu então o sinal da essência de Deus. Sabe qual é o sinal da essência de Deus? Pergunta, qual é, pastor? Pergunta, qual é, pastor? O sinal da essência de Deus está em Hebreus capítulo 12, versículo 29. Deus é fogo consumidor. Isaías viu o trono de Deus, ele viu brasas no trono de Deus, e ele viu um serafim. O nome serafim significa aquele que arde em fogo. O serafim pegou um carvão ardendo, uma brasa acesa, e trouxe, e tocou os lábios de Isaías, e ele disse: esse carvão, essa brasa tocou você, teu pecado, tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. O que isso quer dizer? Que quando nós vemos Deus, quando nos aproximamos de Deus, Ele vem como um sol sobre nós, Ele traz fogo purificador sobre nós. E Isaías imediatamente diz: ai de mim, eu vou perecendo, porque quando eu vejo Deus, eu me vejo. Quando eu vejo o sol, eu consigo me enxergar. No escuro eu não vejo nada, eu posso estar sujo de lama, mas eu não estou vendo nada. Quando o sol nasce, eu me vejo. Quando Deus aparece para mim, eu me vejo e digo: ai de mim, que vou perecendo. Essa arruma de crente: não, está tudo bem, está tudo beleza, não, está numa boa, eu não estou lá essas coisas não, mas está tudo, Deus releva. Deus sabe que vivemos pela graça, Deus sabe que o ser humano é fraco mesmo. Você não tem convicção do seu pecado, você não tem convicção de que seu pecado está te afastando de Deus, você não tem consciência de que tua vida de pecado está te levando para o inferno. É distância de Deus, é sinal de que você está longe de Deus, porque quando Deus chega perto, Isaías clama: ai, eu vou morrer. Jesus entra no barco de Pedro, opera o milagre da grande pesca. Quando Pedro percebeu que Jesus era o próprio Deus no barco dele, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Eu não abro mão do avivamento, porque o avivamento é a vida de Deus em nós. Quando Deus descer na unção do Espírito Santo, o que vai ter de gente que vai confessar pecado, que vai vomitar pecado publicamente, que vai dizer: eu vou ter que confessar, porque senão eu morro agora. Gente de vida dupla, gente que vive no adultério, gente que vive roubando, fazendo as coisas erradas, e está nem aí, tô nem aí, a cachuleta vai cantar para você, se você não se arrepender agora, porque quando o Espírito Santo chegar, ele vai desnudar você, vai mostrar quem você é. É melhor você começar a colocar em dias a tua vida. É melhor você começar a se arrepender dos seus pecados, abrir mão da tua iniquidade, abrir mão das tuas cachaças, abrir mão da tua iniquidade, das tuas transgressões, da tua vida errada. Porque se Deus chegar agora e você não estiver disposto a mudar, você pode morrer. Essa leva de crente conformado: mas está tudo bem, pastor, para que esse negócio de oração, para que? Não, está tudo bem, meu irmão, você está morto. Está bem coisa nenhuma, não está bem coisa nenhuma. Nós precisamos orar mais, precisamos conhecer mais a Deus, para que sejamos mais santos, mais puros.
Veja como é a tua vida na tua casa, como é o teu procedimento com teu esposo, com teu esposo, com teus filhos, com a tua casa, com teu chefe, com teus funcionários, com as pessoas, colegas de trabalho. Como é que você lida na rua, nos outdoors, com as mulheres, com os homens? Como é que você lida com a tua vida com Deus? Você é santo na igreja e é um cão lá fora. Rouba o patrão, rouba o troco que vê errado. Oh, Deus me deu uma bênção, veio um troco aqui errado. Rouba até Deus, não devolve o dízimo. Ah, irmão, o termômetro está te chamando para cima. O termômetro está nos chamando para nos alinhar com o padrão de Deus. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Diga: Deus, aproxima-te, porque eu quero te ver. Então, quando Deus vem, Ele vem como o sol, para nos purificar, para mostrar que nós precisamos melhorar. Mas Ele também vem como chuva, e a chuva vem para vivificar a terra. O sol vem para purificar, para limpar. A chuva vem para prosperar. Irmão, tem problema nenhum se você é uma pessoa que se deixa ser purificado por Deus, que as motivações do coração são santificadas. Tem problema nenhum a chuva bater na tua terra e prosperar a sua vida, porque crente transformado verdadeiramente é autorizado para prosperar, porque dinheiro na mão do crente significa a obra de Deus crescendo, porque ele vai contribuir com a obra, vai ajudar os pobres, vai ajudar alguém da família que está dependendo de uma ajuda para pagar um curso, ou até mesmo para comer. Se você é um crente miserável, que não tem nem onde cair morto, você não tem possibilidade de ajudar o teu próximo. Se você tem mais, Deus pode te usar para ser possibilidade para abençoar os seus familiares e outras pessoas, e a obra de Deus. Então se purifique no fogo e te prepare, que a chuva vai cair na tua terra. Onde você colocar as mãos vai prosperar. A chuva serôdia no tempo certo vai fazer com que a terra da tua vida frutifique no tempo certo, e você não vai ter escassez. Avivamento traz santidade, traz arrependimento. Avivamento traz pureza, temor de Deus. E avivamento traz possibilidades, traz prosperidade. Os Estados Unidos hoje está uma várzea em relação à fé, mas essa nação começou com avivamento, começou crendo na palavra de Deus, e é por isso que é a maior potência do mundo até hoje, porque o início dos Estados Unidos foi baseado na palavra. Onde tem a palavra de Deus, onde tem Deus, cresce, prospera, você fica poderoso. Israel, quando estava com Deus, era a nação mais poderosa, ninguém mexia com Israel, porque Israel estava sempre vencendo. Nos tempos de Davi, que era um avivalista, cheio do Espírito Santo, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, que quando pecava, corria para se arrepender. Israel foi o melhor tempo que Israel viveu, porque a Bíblia diz que Davi venceu todos os reinos na época. Ninguém vencia Israel. Israel era a potência do mundo na época. Por quê? Porque onde Deus está, tem pureza, tem temor, tem santidade e tem prosperidade. Quem quer ser abençoado aí diz amém? Amém. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Levante as mãos. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero desafiar você a crer nessa palavra, a pedir que o Senhor venha se revelar a você, que Ele venha como o sol, que Ele venha como a chuva. Se você tem crido nessa palavra, você vai dizer: Senhor, estou aqui porque eu amo a Tua palavra, e eu me comprometo em ler mais a Tua palavra, em meditar mais na Tua palavra. Se você já tem feito isso, agradeça e intensifique, e se comprometa dizendo para Ele: Senhor, eu vou melhorar minha vida de oração, eu vou investir mais tempo com o Senhor, eu vou expressar meu amor por Ti, trancado no quarto somente com o Senhor. Mas venha sobre mim como o sol, e venha sobre mim como a chuva. Quando começarmos a clamar sobre isso, o Senhor vai se aproximar de você, o fogo dele virá. Pode ser que algumas pessoas passem mal, porque se tiver alguém com alguma opressão de demônio, o demônio vai se incomodar, porque quando a luz chega, as trevas se estremecem. Mas não se preocupe, se você se sentir mal, não se preocupe, continue clamando, porque Deus vai libertar você.
a luz dele vai raiar, o fogo dele vai esquentar perto de você, e o mal vai começar a bater em retirada, e você vai ser liberto de qualquer mal que tenha resistido à presença de Deus. E você poderá já hoje começar a sentir o orvalho do Senhor caindo sobre você, a chuva serôdia caindo. Você vai sentir a água batendo na tua alma. Isso significa que o Senhor está lavando a terra, que o Senhor vai entrar na tua vida prosperando, animando, trazendo esperança, trazendo alegria, mudando a tua história. Oh, yeah. É você. Levante as mãos, nós vamos começar a orar agora. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja. Se esse povo está aqui, porque esse povo ama a tua palavra. Os que não têm tido forças de meditar, de ler mais, de conhecer o Senhor pela leitura, liberta agora. Existem pessoas aqui que quando vão ler a Bíblia, os olhos começam a arder, o sono bate, há uma distração que desconcentra você. Isso é obra maligna. Eu repreendo esse mal agora em nome de Jesus, e eu te declaro livre, livre, teus olhos livres, tua mente livre. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai entender, vai se concentrar, vai ouvir a voz de Deus. Eu repreendo todo demônio que tem atrapalhado você de ler a Bíblia, em nome de Jesus. Eu declaro você livre para atravessar os umbrais da porta do seu quarto, para conseguir atravessar o portal e chegar no lugar secreto com o próprio Deus. Eu te declaro livre. Todos os demônios que têm lutado para distrair você, para trazer sobre você ativismos, atividades, para atrapalhar você de orar. Demônios que mandam até pessoas para ligar para você, só para você se distrair, desistir de orar. Eu repreendo e declaro amarrados esses demônios. Eu declaro que quando você decidir ir para o quarto orar, você vai conseguir, e vai ter um encontro com Deus lá no teu quarto, porque o Senhor está te chamando, está chamando essa geração para buscá-lo de todo o coração. Senhor, vem sobre esse povo como o sol. Vem sobre esse povo agora como o sol. Vem, Senhor, como o sol. Como a alva se levanta, vem agora sobre o teu povo. Em nome de Jesus, vem queimando todo o mal. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Senhor, vem sobre o teu povo agora. Vem, Senhor, vem com o teu fogo. 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 Vem com o teu fogo, vem com o teu fogo, vem com o teu fogo. Vem com o teu fogo, vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem com o teu fogo, Senhor. Vem como o sol. Vem queimando, vem queimando, vem queimando. Vem com o teu fogo, a cheira decai. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem tirando toda a frieza, vem tirando toda a frieza. Venha como o sol, venha como o sol, venha como o sol, venha como o sol, venha queimando com o teu fogo, em nome de Jesus. Aviva esse coração, aviva esse coração, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. O fogo de Deus vai tocar você aí onde você está. O Senhor vai te tocar como o sol. Ele vai te tocar, você vai sentir o calor do Senhor agora. Agora, agora, agora. Espírito Santo, toca, 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 toca. Agora!